Então, quando a gente fala em análise, você vai decompor o processo. Ou seja, eu vou... Só que cuidado, um processo. Análise é uma decomposição de um processo. De um texto, de alguma coisa. Quando você pega e vai fazer uma análise de uma mistura, você vai pegar e separar os componentes de uma mistura. Os componentes de uma mistura são as substâncias. Então eu não faço uma... Vou agora decompor a substância. Então não vai fazer a mesma coisa. Eu vou decompor misturas. Análise, que a gente chama de análise imediata. Essa análise imediata é uma separação de misturas. Qual o apelo disso? É porque nós sabemos que na maior parte dos materiais, eles aparecem na forma de misturas e não de substâncias puras. Aí o que é que nós temos? Nós temos técnicas. Essas técnicas, elas muitas vezes são chamadas de técnicas mecânicas e técnicas físicas. É a maneira que o povo gosta de dividir. Tá? Tem gente que nem liga muito para esse negócio. Eles dizem que as mecânicas são para mistura heterogênea e as físicas para mistura homogênea. É uma maneira de fazer a divisão. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a separação das misturas, independente se vai ser mecânica ou se vai ser física. E o que é que nós vamos fazer, sabe? Eu poderia listar aqui no quadro 29 técnicas para você fazer. Que não é a ideia. A ideia é você usar coisas que você já aprendeu até agora e vai aprender ainda lá na frente para separar essas misturas. Então nós vamos utilizar técnicas de assuntos que eu aprendi para separar essas misturas. Muitas vão ser muito fáceis demais. Tipo, o cara vira para mim e fala, vou fazer uma fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então você vai separar como? Derretendo. Vou fazer uma destilação, que é sinônimo de ebulição. Eu vou fazer uma filtração. Então tem coisas que o nome já deixa muito claro o que vai estar fazendo. Como essa questão aqui, que nós vamos resolver da UFES, por que ela é mais complicada? Aí o aluno ele vira e fala, rapaz, eu tenho dificuldade com separação de misturas. Só que aqui você vai trabalhar em cima de um fluxo. Então você não vai ter uma técnica, você vai ter várias técnicas de um processo de separação. É a mesma coisa, você fala assim, vou fazer a purificação da água. Você não tem uma coisa só, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou em etapas. Então bora ver o que ele vai fazendo aqui. Tá? Então, como eu falei, é uma questão um pouco mais complexa, não por causa do assunto, mas porque ele vai misturar um monte de coisa. Mas eu gosto dela exatamente por conta disso. Então, ela é boa para ir trabalhar uma turma, vamos dizer assim, madura como vocês, e talvez não fosse interessante para trabalhar uma turma que não fosse madura. Porque, ó, meu Deus do céu, o que é isso? Lembra que eu falei que a gente já tem condições de responder algumas situações de separação e outras a gente vai aprender? Ele dá um produto de solubilidade. Ele dá outro produto de solubilidade. Então ele está dizendo, ó, você vai usar uma informação chamada de produto de solubilidade para fazer uma separação de misturas. Pô, professor, eu não vi ainda equilíbrio químico. Então, a ideia de você trabalhar com maneiras de fazer a separação, ela não é de repente bem-vinda logo nos primeiros momentos. Essa daqui, a ideia é dar aquela sacudida para o aluno perceber o fluxo. Olha o que ele fez. Pegou a água do mar, que tem cloreto de magnésio. E o cloreto de magnésio está o quê? Dissolvido. Então nós estamos diante de uma mistura homogênea. Não dá para você fazer uma filtração. Porque solução, o tamanho das partículas em uma solução passaria por esse filtro. Então não vai fazer filtração ali. Nós vamos adicionar ó, CaOH2 em solução naquela estrutura que está lá. E sabe o que vai acontecer? A formação disso aqui. Olha assim, que questão complicada. Pera. Houve o quê? Uma reação química. Que reação foi essa, Gessinho? Uma dupla troca. Qual a condição, uma das condições para a ocorrência de uma dupla troca? Alguém lembra? Não.
eu tenho formação de um produto. Formação de produto volátil. Ah, tá dando agora, não vai dar. Lá na frente a gente vai pegar para cobrar isso. Se lembrar, ótimo. Se não lembrar, eu lembro, tá? Formação de um produto volátil. O que mais? Formação. Lembrou? Lê aí. De precipitado. Se tiver um ácido ou uma base envolvida, formação. Se tiver um ácido envolvido, formação de ácido mais fraco. Se tiver uma base envolvida, formação de uma base mais fraca. Formação de ácido, base mais fraco. Aqui nós temos duas justificativas. Eu tenho uma base forte, eu tenho a formação de uma base fraca. Ocorreria dupla troca. Mas ele nem guiou por aí, ele guiou por aqui. Ó. Você formou o quê? Um precipitado. Uma substância que a constante do produto, solubilidade, é tão baixa, você formou um precipitado. Então ele disse, ó, precipitei isso daqui, enquanto eu continuo com CaCl2 em solução. Hã? Não, tem que ter pelo menos um deles. Até que beleza, pessoal? Sarinha está acompanhando? Então, poxa, assim, como é que eu vou aprender separação e mistura? Primeiro você vai ter que ver qual é a técnica de separação que você vai utilizar. Eu ia te dar todas as técnicas e falar assim, pô, eu separei o CaCl2, não, o MgOH2 por precipitação. Eu fiz uma cristalização dele. Fundo recipiente. Aí ele pegou e fez o que depois? Adicionou HCl. Vou subir aqui, tá? Ao adicionar HCl, que é uma reação mais compatível, gente, porque agora é uma reação entre um ácido e uma base, tá? O vestibular também não foi tão miserável assim. Ele pegou no primeiro e falou assim, nem todo mundo conhece dupla troca. Deixa eu botar aqui o que aconteceu. Mas a reação do Mg OH2 com HCl vai produzir MgCl2 mais H2O. Aí eu tenho um processo 2, tenho um processo 3, e segundo ele, eu produzo MgCl2 sólido, e aqui eu tenho resíduos o quê? Líquidos. Então a gente vai tentar entender o que vai acontecer no processo 1, no processo 2 e no processo 3. Eu vou deixar ele ali no quadro, tá? E nós vamos comentar eles pra gente ir acompanhando. No processo Down, então a gente vai conhecer agora um processo Down. Para o Enem, isso é importante, não que ele vai querer que você tenha decorado o processo Down. Mas se você vai ouvir falar de um processo que é muito utilizado em indústrias químicas, tá certo? Então vamos tentar entender. De extração de magnésio da água do mar sob a forma de íons magnésio aquoso, representado pelo fluxograma, hidróxido de cálcio é adicionado à água do mar para que MgOH2 se precipite. Eu poderia fazer uma filtração para separar um do outro? Porque passa a solução, então o processo 1 pode ser uma filtração, não pode? Pode ser uma filtração. Aí, Sarinha, que você sabe filtração? Permanecendo os íons Ca2+, na fase aquosa. Após a precipitação do cloreto de magnésio, produto final desse processo, o sal é utilizado para produzir magnésio por eletrólise. Eu vou fazer uma eletrólise ígnea ou aquosa e vou ter a produção do magnésio. Aí você vai lembrar, não pode ser aquosa não, assim, porque o magnésio vai competir com H+, e ele vai perder, ou seja, não tem como você produzir magnésio se a eletrólise for eletrólise aquosa. Nenhum elemento do grupo 1A ou 2A, nem o alumínio, é obtido por eletrólise aquosa. Tem que ser por eletrólise ígnea. Continuando. A reação química que ocorre entre o MgCl2 e o CaOH2
é um processo de óxido-redução. Para ser de óxido-redução, alguém tem que variar NOx, e não aconteceu isso aí. Magnésio tem NOx fixo, o oxigênio é o mais eletronegativo dessa brincadeira aí, e o cloro, nas duas situações, ele está com a mesma carga. O legal, não sei se vocês perceberam, você sai lá de qual substância que você começa? Você sai de uma mistura, mas você sai de MgCl2, e no final você tem o quê? Você conseguiu tirar o MgCl2 da água do mar, utilizando vários processos aí no meio e obter o Mg, que é o que você está querendo. B. O processo de separação 2 são respectivamente cristalização e filtração. Olha se faz sentido isso. Ele pega e produz alguém que é sólido, filtra isso daí posterior a uma cristalização. Então eu tenho uma cristalização e depois eu filtro. Porque a gente entendeu que há um coeficiente de solubilidade que não deve ser tão alto assim. Vinho, mas tem os mais aí. O processo 1 é de extração? Não estou extraindo nada da água do mar, mas não filtração. Mas pode ser cristalização também? Aonde? No processo 1. O processo 1 você faz uma reação química e aí a constante dele é baixa. E aí olha o que acontece com o processo 1, você separa os dois. Então se você separou os dois, o CaCl2 em solução e o outro sólido, então foi uma filtração. Porque você separou. Mas por que não pode ser uma cristalização? Porque teria que estar os dois juntos. Olha o que ele faz lá. Eu faço o processo 2. O processo 2 é uma cristalização. Sim. Se eu parasse aí, eu não teria o MgCl2 separado dos resíduos líquidos. Porque seguido do processo 2 eu tenho que fazer o processo 3? Para separar eles. Porque quando eu cristalizo, ele só está cristalizado lá no fundo ou em cima. Depende da densidade dele. Mas ele não está separado. Eu não entendi porque o 2 é a cristalização. Mas Mas não- não tá sólido? Eu não entendi a diferença dessa parte. É, Por que não é igual? entendeu? Já que forma precipitado também. Ele pega e faz. Ó, eu fiz uma reação química. E dessa reação química, eu gero uma estrutura que tem um coeficiente solubilidade, uma constante de solubilidade bem baixa. Sim. Então, eu não preciso nem cristalizar ele, porque ele é praticamente insolúvel. Eu só fiz filtrar. Porque ele ia sendo produzido, já ia precipitando ali, não precisei. Então, no caso, No outro, ele não me dá essa constante. Então, eu não sei se ele era praticamente insolúvel em água. Aí ele pega e diz, ó, eu fiz a reação, depois eu cristalizei de alguma maneira ele, e depois eu filtrei. Então faz sentido ter uma cristalização para depois fazer uma filtração. Se eu soubesse que ele era insolúvel em água, eu não precisava esperar cristalizar, porque ele não estaria em nada dissolvido. Ele seria insolúvel. Beleza mesmo? Ficou melhor aí agora? A base é mais solúvel do que o CaOH2, falso. O MgCl2 é dissolvido em água e em seguida é submetido à eletrólise para produzir magnésio. Foi o que eu falei no instante. Não dá para fazer eletrólise aquosa com elemento de grupo 1A, 2A e alumínio. Então eu não vou dissolver em água para fazer eletrólise. A eletrólise tem que ser ígnea. Tem que fazer uma eletrólise ígnea. Show de bola essa, pessoas? Iguinho, dá aquela olhada. Foi? Não, era para você olhar ali para ver se está tudo ok, né? Foi? então, mesmo precipitado pode formar, tem que cristalizar depois. Isso. Ah, Eu posso- tem que cristalizar Não, pera. Como é? Mesmo? É porque já tá o MgOH. Já tá sólido. Mas aí ele já está no processo final. Não, é em cima. Sim, em cima. Ele estava sólido, você botou para reagir. Com HCl. Com HCl, aí eu produzi isso e isso. Aí eu não sei qual é a solubilidade disso daqui, ó. Aí ele diz que fez alguma coisa para depois filtrar. Então se ele fez alguma coisa para depois eu filtrar, então ele cristalizou, porque não tinha nada que pudesse ser filtrado se antes não cristalizasse. É diferente da outra, que ele pega e fala, botei isso daqui e produzi uma substância, e ó só a constante de equilíbrio dele, de solubilidade. Fala, é baixíssimo, ou seja, ele já deve estar precipitado lá em cima. Então bora filtrar. Então também já é simples. Então, no caso, se ele cristalizou, está subentendido que esse precipitado ele não tem uma questão de solubilidade tão baixa. Exato, exatamente. Se ele precipitou, tem que ser baixíssima.
Se ele precipitou, ou então você já tinha atingido o coeficiente de solubilidade. Mas se ele não é o fez caso. cristalização, no caso. Se ele fez cristalização, é porque ele não tem tão baixo como o Isso, outro que como precipitou. o Você precisou fazer. Você precisou fazer. É questão só de necessidade. Mas assim, toda substância, ela teria um coeficiente de solubilidade. Só que uns é tão baixo, mas é tão baixo, que você vai botando e já vai cristalizando já. Então não precisa nem você pegar e falar, pô, vai cristalizar, só que outros não é tão baixo. Então você precisa primeiro saturar, para depois começar o processo de cristalização. Ou se a solução já for super saturada, você vai fazer o processo de cristalização.